Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver como utilizar os arrays. Os arrays nada mais são do que uma sequência de um tipo de dados básico. Ou seja, podemos ter array de inteiros, array de floats, array de strings, array de booleanos. Então vamos aqui fazer um exemplo muito simples. Vamos criar um array e vamos atribuir valores a este array para você poder entender como eles funcionam. Vou criar então uma estratégia em branco. Nós vamos começar nosso código do zero. É importante ressaltar que a utilização de arrays ela é bem, vamos dizer, atípica. Então, se você estiver utilizando array ou precisar utilizar array para resolver um problema, você tem que pensar, eu realmente preciso? Às vezes a solução que você está dando para o problema é mais complicada do que deveria ser. Agora, se você realmente precisa do array, aí tudo bem. Aí não tem como escapar, você vai usar o array mesmo. Mas em alguns casos, a gente não precisa utilizar o array. A gente pode resolver de outras formas. E eu recomendo que você resolva de outras formas antes de começar a utilizar o array, porque os arrays complicam um pouco mais a lógica de programação, então você já precisa ter um certo nível de programação para poder lidar de maneira adequada com esse tipo de variável. Então vamos definir. Como que eu defino o array? Eu preciso do bloco var. E aqui eu vou colocar, por exemplo, f lista preço fechamento. E aqui eu vou dar 2 pontos e vou falar que é uma variável do tipo array. Eu vou abrir um colchete e fechar. E aqui dentro eu preciso dizer qual que é o indexador disso. Então, por exemplo, eu posso começar a indexar do 0. Vou colocar 2 pontos, 10. Ou seja, eu vou ter aqui 11 posições de alguma coisa. É um array de quê? É um array de 0 a 10 of. E eu vou colocar aqui integer. Então é um array que tem os indexadores de 0 até 10. Se fosse só 0, seria um array de tamanho 1. Se fosse de 0 a 1, um array de tamanho 2, que é a posição 0, posição 1. Se é de 0 a 10, então é 10 mais 1. Então são 11 posições. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, de 0 a 9, para falar 10 posições. Ou eu poderia colocar a indexação inicial em 1 e aqui em 10 e dizer que são 10 posições. Isso é equivalente. O que vai mudar é a programação. Para se referir ao primeiro elemento, eu vou usar neste caso o indexador 1. Se eu tivesse aqui com 0 e aqui com 9, o primeiro elemento eu vou usar o indexador 0. Eu vou deixar aqui o indexador 0 porque a maior parte das linguagens de alto nível elas utilizam o indexador para a primeira posição igual a 0. Então aqui eu mostrei como declarar um array. Agora aqui embaixo eu preciso dar um uso para esse array. E aí como é que eu poderia utilizar este array? Vou fazer aqui um exemplo muito simples. Eu vou fazer um laço for e vou atribuir um valor para cada posição deste array. Depois nós vamos somar este array para poder ver aí o resultado. Então essa variável f lista preço fechamento, que é do tipo array, eu vou para cada instante de tempo, eu vou pegar esses 10 elementos do array e vou definir como os 10 últimos preços de fechamento. Então a gente vai precisar indexar sobre a série de preço de fechamento, close, e ao mesmo tempo nós vamos precisar iterar sobre o array para poder definir as posições. Então veja bem, vamos começar aqui com o laço for. Então for i igual a 0 até 9 do, eu vou colocar begin e end, nós vamos escrever o que vai fazer aqui dentro. Então vou fazer aqui f lista preço fechamento, vai na posição, eu preciso definir agora a posição que eu vou atribuir o valor, na posição i, vai ser igual a close na posição i. E por que está apontando erro aqui na variável i? Porque eu não declarei a variável i ainda. Então vem aqui e vai ser do tipo integer. Agora surgiu um outro erro aqui. Vamos ver aqui o que apareceu. Ó. Eu vou verificar para mostrar o que foi o erro na aba compilação. Aqui fala que o tipo é diferente do esperado. Ou seja, f lista preço fechamento é do tipo integer e close é do tipo float. Então para resolver isso eu posso vir aqui e trocar meu array para do tipo float. Vou salvar essa estratégia que eu não salvei ainda. Vamos colocar aqui underline array. Vou salvar e vou verificar o meu código. Então aqui em compilação agora não teve nenhum problema. O que isso daqui fez?
Você depois pode colocar um breakpoint aqui para poder verificar, mas o que isso fez foi, para o i igual a 0, eu tenho que a primeira posição do meu array, aqui no indexador 0, vai ser o preço de fechamento atual. Depois, quando o i for igual a 1, a segunda posição vai ser o fechamento anterior. A terceira posição vai ser o fechamento da terceira barra para trás. E assim em diante, até completar aqui o array. Em uma situação real, eu vou dar um uso para esse array diferente. Por exemplo, somar aqui o preço de fechamento das últimas 10 barras, né? Qual que seria o sentido? Eu poderia calcular uma média, mas eu não precisaria de array para calcular uma média. Isso aqui é apenas um exemplo de como manipular uma variável do tipo array. De fato, não preciso utilizar array para isso. Uma vez então que eu já atribuí o valor do fechamento às posições deste array, eu posso em seguida aqui, num segundo momento, fazer um outro for e somar esses preços de fechamento que estão no array e depois dividir pelo tamanho do array e comparar isso com a função de média, por exemplo, para ver se os valores vão bater. Então vamos fazer isso. Eu vou então criar aqui uma variável fsoma do tipo float. E aqui para somar o nosso array, eu vou falar que fsoma é igual a 0 inicialmente. E depois eu vou fazer um for i igual a 0 até 9 do. Eu faço o begin, faço o end e aqui dentro eu vou preencher. Então fsoma vai ser igual a fsoma mais o nosso array na posição i. Então aqui eu somei as 10 posições do nosso array. Em seguida eu preciso tirar a média. Então vou fazer aqui fsoma vai ser igual a fsoma dividido pelo tamanho do array, que no caso é 10. Então dividido por 10. Agora eu vou fazer um plot de fsoma. Vou salvar, vou verificar o código, não deu nenhum problema. Agora eu vou executar. Então observe que agora eu tenho a média das últimas 10 barras. Como que eu sei se esse valor está certo? Eu posso utilizar a função nativa de média e comparar. Então vamos vir aqui, vamos fazer um plot 2 e aqui eu vou utilizar a função de média direto no comando plot. Então vamos colocar aqui média, abre, fecha, vou fechar os parênteses, colocar o ponto e vírgula, vou deixar o mouse em cima da média para poder ver como que eu forneço os parâmetros. Então eu preciso fornecer primeiro o período e depois a série de dados. Então o período vai ser 10 e a série de dados vai ser a série de fechamento, close. Vou salvar, verificar se tem algum problema, não tem, e agora eu executo. Então observe que aparentemente nós só temos uma série plotada aqui, mas temos 2 valores aqui no cabeçalho. Se eu navegar por aqui, observe que o valor é idêntico. Então observe que a forma com que eu fiz de iterar o array flista preço de fechamento e atribuir o valor do preço de fechamento por indexação e depois somar, acumular e dividir por 10, eu tenho o mesmo valor da função nativa média. Então era esse o objetivo desta aula, mostrar como que funcionam os arrays e fazer este alerta de que sempre pensar muito bem se array é a solução para o seu problema. Porque você pode às vezes resolver o seu problema de outras formas que não dependam da utilização de array. Nos vemos na próxima aula e até!